Olá, maravilhosos! Que delícia estar com vocês em mais uma tarde, mais um programa Guardiãs do Lar. Como é bom te ter! Estou amando a interação com vocês nas minhas redes sociais e eu quero te pedir para você ir lá no Instagram, compartilhar o que você está achando. Se você está assistindo o programa, tira uma foto, mostra lá nos stories para eu saber como que está indo. O meu Instagram mudou de nome, mas você me encontra lá. Agora é @Lígia Miller. Lá a gente pode conversar, bater um papo, tirar algumas dúvidas e vamos juntas. Deixa eu te comentar outra coisa. A gente sempre tem 3 lugares na mesa. Mais uma vez eu vou explicar o porquê. O terceiro lugar, se você pode na sua casa, eu quero te incentivar. Todas as vezes que você for fazer uma refeição, lembre-se, você nunca está sozinha. Jesus está sempre com você. E sim, esse terceiro lugar representa a presença de Jesus conosco neste lugar, neste programa. E nós estamos com uma convidada muito especial, vai contar sua história de superação, de coragem, determinação e entendendo que sim, nasceu para ser mãe, nasceu sim para procriar, nasceu sim para estender a sua geração. Mas antes disso, meu amor, vamos lá para pérolas de sabedoria, pitadas de sabedoria, temperos de sabedoria? Bora? Então corre lá, pega sua Bíblia e vamos abrir ela em Ageu. Já leu o livro de Ageu? Não leu? Então eu quero te convidar a Ageu, capítulo 2. Vamos começar a partir do versículo 1. Ageu 2, que diz assim: No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e o restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenha medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar, o continente, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória neste novo templo será maior do que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Maravilhosa, eu não sei o que você está passando aí na sua casa, mas aqui o povo de Israel era para avançar, era para tomar posse de algo que o Senhor já tinha determinado, mas eles estavam com medo. Até que o profeta Ageu foi usado por Deus para ir lá e dizer: ei, coragem, coragem, Zorobabel, coragem, vai lá, vamos lá, avance. Qual é a área na sua vida que você está precisando de coragem para avançar? Será que você está precisando de coragem para engravidar? Será que você está precisando de coragem para empreender? Será que você está precisando de coragem para perdoar? Coragem para amar
Eu não sei qual é a área, mas nesta tarde a palavra do Senhor diz para você: ei, a honra da segunda casa será maior do que a primeira. O Senhor já te disse isso, Ele já declarou que está com você, porque você está com medo. E vamos lá, o que nós aprendemos aqui durante esses versículos. A primeira coisa, devemos escolher a quem dar ouvidos. Aqui o povo estava ainda apegado às dores lá do passado. Mas lá no primeiro templo, olha, o primeiro templo tínhamos isso, tínhamos aquilo. Nesse segundo vamos reconstruir, vamos ter que refazer. E aqui o Senhor diz no versículo, vamos dar uma olhadinha lá, ó, no versículo 7, se você tem a Bíblia, ó, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória. Não sei se você perdeu o seu emprego aí na sua casa, ou de repente você agora está na sua casa cuidando dos seus filhos, o seu marido talvez está empreendendo, ou você está tendo que empreender. Eita, não sei, gente, eu acho que isso aí tem recado certo para alguém. E você está aí pensando ainda lá no passado, com a cabeça naquilo que um dia você viveu. Ei, coragem! O Senhor diz: ei, eu vou fazer tremer a terra, e tremer ao ponto de trazer os tesouros mais preciosos para que para o templo. Então se animem, coragem! Não fique apegada ao passado. Você não é baseada ao passado. E para finalizar, porque o nosso tempo já está, acredite, acabando, troque a palavra eu vou tentar fazer alguma coisa por eu vou fazer. O seu inconsciente, quando você fala tentar, você vai lá e tenta, tá tudo bem, você conseguiu. Diga, eu vou lá e vou fazer. Determine algo, ore sobre isso, pergunte para o Espírito Santo, vá lá e faça. Você é uma vencedora, o Senhor está com você. E o Edilson está dizendo aqui, chega a hora de tomar água, então vamos lá, maravilhosos. Toma uma água, vamos nos hidratar, porque a gente tem muito papo aqui nesse programa, com uma história maravilhosa, e volta logo, tá bom? Eu te espero. Tchau! Olá, maravilhosa! Tomou a sua água? Aqui também já tomei a minha. E eu estou aqui com essa linda, maravilhosa mulher, Daiane. Obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. E ela tem uma história linda para nos contar, a história de uma mãe que ouviu o chamado, porque ser mãe é um chamado de Deus. E eu quero que ela conte, mas antes, Dai, explica para as meninas, Daiane está rompendo em muitas áreas, né? Sim. Numa pandemia, decidiu empreender. Sim. Numa empresa de produtos naturais para crianças, é isso? Para crianças. Fala pra gente, como funciona isso? Então, até mesmo para eu ficar um pouquinho mais perto das minhas filhas, eu decidi criar uma empresa, porque eu vi a dificuldade que a gente tinha em ter os alimentos mais naturais possíveis para as crianças. Sim. E aí foi quando eu decidi criar, por exemplo, aqui temos alguns salgados que são tanto para crianças como para adultos. Então, assim, desde os pequenininhos até os papais, quem não é pai, quem não é mãe, pode se alimentar. E é uma delícia, porque eu já experimentei, então super saudável. Tem tanto salgado como doce. Tem salgados, doces, refeições, sopas, cremes. É só pedir com antecedência, vai estar o Instagram da Nutri. Da Nutri. E é só pedir que entrega no conforto do seu lar, Isso né, mesmo. Daiane? Mas vamos lá, Daiane, como que foi que surgiu esse desejo de ser mãe? Você tem 8 anos, vai fazer 8 anos de casadinha, é isso? Isso mesmo. E aí? Então, a gente casou e a gente já sabia que a gente queríamos ser pais. Então, tem aquele... Passou um pouquinho dos tempos, né, do casamento. Sim. Aí foi quando a gente começa a sentir que tá faltando alguma coisa para complementar. Chegou uma hora. E aí foi quando a gente decidiu, não, vamos engravidar, né, vamos
aumentar a família. Sim. E aí, quando a gente começou nesse processo para tentar engravidar, foi quando nós nos deparamos com aquela dificuldade que passou 1 ano, passou 2 anos, Uau. e a gente falou, tem alguma coisa errada. Aí você se tornou aquilo que a gente chama de tentante, né? Tentante, exatamente. Ai, Entrei gente, nesse mundo que eu não eu sabia nem essa sabia. palavra, Eu também não conhecia. Eu fui uma tentante, eu não sabia. E aí não conhecia e fui conhecer esse mundo. Então, Aham. assim, tudo que as pessoas falavam, a gente, né, vai, come, faz, não sei o quê, para poder conseguir. E aí passou o tempo, a gente não conseguiu engravidar. Foi quando a gente falou, vamos procurar um médico, né? Aí eu procurei a minha médica, a gente esperou até o tempo que poderia ser uma gravidez natural. E aí ela falou, olha, a partir de agora eu vou encaminhar vocês para um especialista, porque provavelmente vocês não vão ter natural, Uau. ou então vai demorar mais tempo. Como foi receber essa notícia? Eu Você saí... tinha quantos anos, mais ou menos? 31. Então, É assim... porque você tem uma carinha, né, bebê, de bebê, mas assim... Não, eu já tinha passado dos 30, então eu queria ter engravidado Aham. antes dos 30, e aí passei dos 30, eu falei, bom, então, recebi a notícia, liguei pro meu marido, e Você aí... tava sozinha quando eu tava sozinha nessa Meu notícia. Deus. E aí liguei para ele e falei, bom, agora, então, vamos buscar Um alguma outra alternativa, né? Mas assim, a gente não se abalou e vamos, né, confiar em Deus que temos outros caminhos a percorrer. Sim. Então, a gente guardou aquilo só pra gente. Então, era só nós dois que sabíamos disso tudo, até a gente procurar um especialista. E então, a gente foi no especialista, e aí ele orientou, fizemos exames, e aí foi quando ele falou, olha, vocês têm chances, né, de ter um filho, porém a gente tem hoje em dia várias técnicas para isso acontecer. E aí foi quando a gente já ficou meio assim, porque a gente nunca tinha ouvido falar disso e nunca ninguém à nossa volta tinha passado por isso, né? Sim. E aí foi quando a gente primeiro tem aquele impacto, né? Mas aí na hora ele falou, olha, eu vou fazer a minha parte, vou ajudar vocês, porém quem vai dar a vida é quem está lá em cima. É Deus. É Deus. E aí foi essa hora que aí a gente sentiu que era uma confirmação mesmo, que para a gente poder entregar para Deus e que esse seria o nosso processo. Ou seja, de uma forma supernatural não iria acontecer. A medicina precisaria ajudar, mas aí de uma ajuda um pouco mais intensa, inseminação artificial? Fertilização. A fertilização artificial que fala? Fertilização in vitro. Ah, fertilização in vitro. Mas isso é assustador porque é novo, né? Relativamente novo. Na comunidade que você convive não é tão comum assim. Isso. E aí você teve essa notícia que as pessoas, que ninguém fez uso disso. E agora, é certo ou não é fazer isso, né? Será que Deus aprova isso? Será que não aprova? Então, nós vamos saber disso depois do intervalo, meu amor. Nós vamos descorrer essa história. Espero vocês, meninas. Vai lá tomar uma água. Tá muito interessante essa história e eu te espero. Tchau. Voltamos então, meninas, com essa história maravilhosa. E aí, Daiane, daí o médico deu uma sugestão de tratamento e aí vocês pensaram, o que você pensou na sua cabeça? Vou ou não vou? Quando ele disse, eu faço minha parte, mas Deus vai fazer a dele. Quando ele falou isso, foi uma confirmação pra gente, né? Que então Deus tinha colocado ele pra gente, para realizar esse sonho. Coragem, Zorobabel. Exatamente. E aí
Foi quando a gente procurou entender mais do Uau. assunto, conhecer mais sobre o assunto, porque tem uma porcentagem de dar certo, como tem uma porcentagem de dar errado, né? Sim. E aí você tem que trabalhar a cabeça, mente. porque se der errado, né? Vamos. Eu já tive amiga que fez 1, 2, 3, várias vezes e não deu. Sim. A gente, assim, tinha na nossa mente que, se não desse certo agora, que a gente ia continuar tentando. Já que a gente tinha essa saída, mas a gente estava aberto que, se Deus quisesse realizar o milagre, Ele poderia realizar sem precisar passar. Então, deixamos ali, que continuamos crendo em Deus, que Ele daria isso pra gente. E aí foi quando a gente recebeu essa notícia, fizemos os exames. Antes de começarmos o processo, aí a gente chamou a nossa família. Uau! E aí abrimos, então ninguém imaginava, ninguém sabia, porque assim, existe uma cobrança depois que você já está há alguns anos casada. Verdade. Não, eu não digo, amiga, não digo uns anos, não. Você casa, né? Você está namorando. Quando que você vai casar? Aí você casa, passa alguns Isso. meses, quando vai vir um filho. Eu acho um absurdo isso. Então, assim, até falo que se você tem uma amiga que ainda Pega casou, esse recado, gente. Pega esse recado. uma amiga que casou e ainda não tem filhos, não fique perguntando, porque eu passei muito isso, as pessoas perguntavam e eu não queria falar, porque era uma coisa muito íntima. Sim. Então eu falava, eu não quero agora, mas não era. A gente queria muito. Então, aí a gente abriu para a família, contamos para eles, e aí eles, mesmo não tendo conhecimento de nada disso, nos apoiaram, nos amaram, nos abraçaram e ficaram junto com a gente. E aí foi quando a gente fez todo o processo, né? E aí as chances eram, da primeira vez, né, que a gente tentasse, seriam de 40%, e desses 40%, 25% poderiam vir gêmeos ou não. Sim. E aí, para a nossa surpresa, Para a nossa alegria, tivemos o nosso tão sonhado positivo. Foi na primeira? Foi na primeira. Meu Deus, é Deus de milagre. Foi na primeira e quando a gente foi fazer o ultrassom, o médico falou, olha, tem 2 sacos gestacionais ali. Eu acho que são gêmeos. Nossa, Daiane, eu imagino. Meu Deus, a gente assim ficou assustado, né? Acho que todos os pais de gêmeos ficam, né? De gestação múltipla. Mas assim, a gente não sabia se conter dessa bênção que Deus tinha nos dado. Sim. E aí nós engravidamos, passei uma gestação, não tive um enjoo, não sei o que é passar mal na gestação. Que gestação Tive uma maravilhosa. gestação boa até o final. 9 meses? 9 meses. Uau! 2 menininhas. Linda. E aí fomos até o final, as 3 ali, firmes e fortes, e aí elas nasceram. E hoje a gente, assim, é apaixonado por elas são apaixonantes. E aí o nosso mundo mudou, né? Eu imagino. A rotina, a vida. E aí teve um outro episódio. Sim, depois que elas nasceram, que era uma coisa que a gente queria muito, eu comecei a perceber que eu queria dormir muito, ficar deitada. Às vezes eu não queria ficar junto com elas, e aí eu comecei a não entender. Mas se eu queria muito, se eu passei por todo esse processo, porque não é um processo fácil, foi de primeira, assim, aconteceu, mas assim, não é fácil, é muitos hormônios né, mexe com a tem gente. que aguardar, você tem que a sua cabeça tá muito bem, assim, né? E aí foi depois que elas nasceram, aí eu comecei a perceber, comecei a ver que eu ficava com alguns comportamentos diferentes, né? Não queria ficar toda hora no colo. E aí a gente teve uma rede de apoio muito legal, que foi a nossa família de estar ajudando. E a princípio eu achei que era por conta do parto, né? De ser gêmeas, da rotina, né? Trabalho. Foi até que a gente começou, não, vamos atrás, porque alguma coisa está acontecendo, né? Será que é normal? E aí foi quando a gente descobriu que eu estava com depressão pós-parto. Uau. E aí foi nessa hora que eu falei, meu Deus, mas por que eu?
por que está acontecendo comigo? Eu sou tão alegre, eu gosto de sair, eu queria tanto as meninas, e aconteceu isso. E mais uma vez foi um período, um processo que eu nunca tinha ouvido falar, ninguém nunca tinha contado que tinha passado por essa experiência. Então eu me sentia um monstro, né? Como que eu, mãe, não quero ficar ali perto curtir e as curtir. meninas. Acho, porque existe o mito da maternidade, né? Existe uma verdade que não é tão falada. E eu não vou ficar falando aqui para vocês, porque realmente é uma experiência única. A maternidade é linda, sim, é maravilhosa, sim, mas existe posicionamento. Sim. Você muda. A maternidade nos tira total do egoísmo. Você assim, se você tinha um canto, se você tinha um banheiro só para você, meu amor, depois da maternidade, o seu banheiro durante muitos anos, ele não é só mais seu. Você compartilha esse banheiro com, Nossa, com aquela. Agora você é com muitas mulheres. E aí, depois o Senhor, de alguma forma, você fez tratamento? Como que foi isso? Sim, eu tive que procurar até psiquiatra, porque eu tive que medicar realmente. Era uma alteração química do meu cérebro. Uau. Que aí eu tive que entrar realmente com medicamentos, né? E aí depois passou 5 meses. Rápido. Foi quando, foi até rápido. Eles falaram, nossa, o seu caso foi um caso rápido, porque normalmente dura muito mais tempo. E aí foi quando eu comecei a ler sobre o assunto e eu vi que é a coisa mais normal do mundo. E se permitir, né? Se permitir, tá tudo Sim. bem, eu vou enfrentar isso. Eu não sou se culpar. Não se culpar. Eu não sou perfeita, eu sou maravilhosa, mas não sou Mulher Maravilha. Sim. Então, a gente passou por esse processo, meu marido me ajudando muito, minha mãe, as meninas ali também junto, né? E aí, passou o período de 5 meses, mais ou menos, aí eu fui voltando ao meu normal, né? Me entendendo ali. E aí, com isso, aprendi que de você sempre ter o controle, normalmente quando a gente não tem filhos, a gente tem o controle das coisas ali. Agenda ali. Exatamente. E aí, quando aquilo sai do seu controle, você fica perdido. E assim, a maternidade é uma caixinha de surpresa todos os dias, né? Então, assim, eu aprendi a me permitir viver isso, coisas novas, coisas diferentes, essa rotina. E você ir descobrindo e vendo elas crescendo, cada dia é uma coisa diferente. Sim. E não querer ter o controle de tudo, ser dependente de Deus. Uau. Porque é Ele que vai cuidar, né? Que aprendizado, Daiane. Com certeza, toda essa dor, porque foi uma dor, te fez uma mulher muito mais madura. Sim. Dai, e se você tivesse que dar um recado para essa mulher que está lá do outro lado da tela, o que você falaria para ela? Bom, eu falaria que se você tem o sonho da maternidade, para você não desistir, porque ele também vai ser possível na sua vida. Por mais que você venha passar um processo diferente, que não é igual de todas as mães, passe pelo processo. Passe porque vai dar certo. E se você também está com dificuldade na maternidade, não tem problema, a gente não é Mulher Maravilha. Isso. E a gente vai passar e vai dar tudo certo. Se permita você viver a maternidade do jeito que Deus criou, do jeito que Deus precisa, do jeito que Deus quer para você. Muito bem, Daiane, obrigada, viu? Sua história nos inspira. Obrigado por trazer aqui as claras a maternidade, e é bem isso. A maternidade não é uma vida de Instagram. A maternidade é vida real, meu bem, e faz parte. Às vezes sentar no sofá, chorar, faz parte pedir ajuda, faz parte às vezes ligar para uma terapeuta, para um psiquiatra, mas não sofra sozinha. Chame o Espírito Santo, ele sempre está do seu lado e vamos juntas. Deus te abençoe, uma honra ter você aqui com a gente nessa mesa, viu? Muito obrigada. E eu também quero agradecer a todos os parceiros que fizeram aqui, ó, desse programa ser uma realidade. Vocês sabem que sem vocês esse programa não aconteceria. Então, ó, muito obrigado. Deus abençoe. Tchau.